Bom, pessoal, nós terminamos o último programa falando sobre a teoria do entrelaçamento ou teoria da participação em Platão, né? A famosa Simploquê. Bom, eu acho que vocês lembram desse termo, né? Então, o que é que essa teoria, o que é essa teoria da participação? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que é fundamental compreender essa teoria da participação no Platão. Acho que não dá para entender o Platão sem passar por essa teoria. Por isso eu fiz questão, né, de concentrar as nossas baterias nesse diálogo especificamente, no sofista, né, no diálogo sofista. A questão central desse diálogo sofista está no problema da predicação, né? Claro que antes do problema da predicação propriamente, né, nós temos um problema maior, que é o problema da linguagem especificamente, na sua relação com a realidade, né? Mas dentro dessa questão maior que é a linguagem humana, né, há esse problema que é o problema da predicação. Mas vamos por partes, né? A linguagem humana ela se distingue de toda outra linguagem. Isso diz o Platão, isso diz qualquer outro filósofo, né? Se não diz, pelo menos supõe, né? Toda linguagem que não é humana, porque a linguagem humana ela tem sobretudo a capacidade de informar o ser, informar sobre o ser. Então, em primeiro lugar é isso, o ser humano tem uma linguagem que o distingue de todo o resto, né? Tudo que não é humano, né? E essa linguagem ela tem uma estrutura. Mas vejam que a linguagem humana em Platão, né, ou melhor, a estrutura da linguagem humana para o Platão teria a mesma estrutura da ontologia. Eu podia até mesmo dizer que a ontologia e linguagem em Platão é praticamente a mesma coisa, porque imaginemos que o discurso sobre o ser tenha uma característica ontológica, né? Um aspecto ontológico que é o, digamos, um nome, por exemplo, né? Que nome seria esse? Justamente o nome Simploquê que deu o Platão, né? Vamos dizer de outro modo, vamos dizer que o aspecto ontológico do discurso que informa sobre o ser, ele seja justamente isso que nós chamamos de teoria da participação. Para entender essa teoria da participação, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que eu acho que foi no primeiro ou no segundo programa, se não me engano, né, dessa série, que a gente estava caçando um urso lá no Alasca, né, e a gente se deu conta de que a realidade que nós víamos, né, ao redor, né, a realidade física, ela nos remetia para uma outra coisa que nós chamávamos de mundo ideal. Quem acompanhou esses dois primeiros programas certamente vai lembrar, né? Nós estávamos observando a natureza e nos deparamos lá com uma árvore que tinha sido cortada pelo tronco, é um exemplo, né? E daí nós, contemplando aquele tronco, nós víamos um círculo. Então a gente perguntava, mas o que é o círculo? Bom, o círculo era uma forma geométrica que na verdade não existia na natureza. Esse círculo ele nos era lembrado através de um objeto da natureza, ali um ente da natureza que estava cortado e de algum modo ele nos lembrava o círculo, né? Mas nós não podíamos ver esse círculo com os olhos físicos, mas apenas com os olhos do espírito, né?
Então, o círculo era um ente que o quê? Que estava para além do mundo da natureza. Bom, esse ente, o círculo, é uma forma. E para o Platão, as formas existem de fato num mundo que está para além do mundo da physis, do mundo da natureza. O chamado mundo das formas, né? O mundo das ideias, conforme a gente queira. O que seria então o mundo das formas, esse mundo das formas? No último programa, o programa número 10, nós vimos que o pensamento é algo através do qual nós podemos captar o ser das coisas. Né? Quem ouviu o programa vai lembrar dessa passagem. O pensamento seria aquilo do qual o sujeito se serve, né, para captar o ser do objeto que ele quer conhecer. Então nós tínhamos lá essa relação, o sujeito, o objeto, e entre o sujeito e o objeto se colocava o pensamento, que era uma forma de captar o objeto. A forma do sujeito de captar o objeto para conhecer o objeto. Então, vejam, através do pensamento, o Platão percebeu que havia uma diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível, ou o mundo das formas, o mundo das ideias, né? Como a gente quiser chamar, não importa. Bom, eu vejo algo circular no mundo sensível, mas por mais que eu me aproxime desse algo circular, né, vamos imaginar o tronco de uma árvore, eu jamais captarei no mundo sensível o verdadeiro círculo, porque por mais circular que seja aquele círculo representado ali no mundo sensível, né, vamos imaginar outra coisa, vamos imaginar um pneu, né, ou um volante de um carro. Por mais circulares que sejam um pneu, um volante, eu não estou enxergando o círculo mesmo, mas algo que se assemelha a um círculo. Mas quando eu olho com os olhos do espírito para esse pensamento do círculo, vejam agora o pensamento, né, que se interpôs entre o sujeito e o objeto. Então, quando eu olho para o pensamento do círculo, evidente com os olhos do espírito, né, eu já não vejo um círculo imperfeito, mas o próprio círculo com uma determinação interna que o torna perfeito. Então vejam que Platão já faz uma distinção entre dois mundos aí. O mundo onde as coisas são parecidas com as formas perfeitas, e um outro mundo onde existe somente as formas perfeitas. Isso quer dizer que existe o quê? Que existe uma diferença entre o ser que se manifesta de forma sensível, né, o ser do mundo sensível, e o ser que aparece como forma ou como ideia. O ser que se manifesta como forma, ele é sempre mais perfeito do que o ser que aparece no mundo sensível. Né? Basta que a gente lembre desse mesmo exemplo, né? Um pneu. Um pneu não é um círculo perfeito, mas o círculo que aparece no pensamento a partir dessa relação do sujeito que sou eu com o objeto pneu, esse objeto formal do pensamento, bom, ele sim é perfeito. Não há defeito nele, não há desproporção. Não é? Mas vejam, esse círculo, que é o ente formal, o círculo ideia, vamos dizer assim, ele não está na natureza. Ele só pode ser visto com os olhos do espírito, na verdade. Né? Então isso quer dizer que o quê? Que este círculo, que é ideia, né, que é forma, não é nem pequeno nem grande, né? Não tem cor, nem ausência de cor, né? Não tem peso. Enfim, ele é como se fosse uma unidade com uma realidade existencial. Né? Então, esse círculo ideal, o que ele faz?
Para o Platão, o círculo do mundo das formas, enfim, qualquer objeto lá do mundo das formas, qualquer ente do mundo das formas, no caso nós usamos o círculo, né, seria então o verdadeiro círculo. E seria aquele que abrange uma infinidade de coisas que se assemelham a ele, aqui no nosso mundo físico. Então eu tenho lá o círculo no mundo das ideias e uma infinidade de coisas aqui no mundo físico que se assemelham àquele círculo, percebe? Eu falei de um pneu, né? Depois eu falei de um volante de carro, depois eu falei de um tronco de árvore. Bom, eu posso falar do sol, eu posso falar da lua quando nós a vemos cheia, né? Eu posso falar daquele brinquedo infantil chamado bambolê, né? Eu posso falar de uma rosquinha do Homer Simpson, né? Enfim, todos esses entes reais que eu estou citando agora, esses entes, segundo Platão, eles são dessa forma circular, por quê? Porque eles participam. Então, vejam bem esse termo, né? Prestem atenção nesse termo. Eles participam da forma ideal chamada círculo, que só existe, evidentemente, no mundo das ideias, né? Então, o que há de semelhante entre um pneu, uma rosquinha, um bambolê e um volante de carro? O que há de semelhante entre essas coisas? Bom, existe uma coisa que assemelha tudo isso, né? E essa coisa que assemelha tudo isso, essa coisa que faz com que um pneu, né, seja, vamos colocar entre aspas, parente de uma rosquinha, né, entre aspas, parente de uma rosquinha, essa coisa é a participação de ambos, do pneu e da rosquinha no quê? Na forma círculo. Isso é Platão. O pneu e a rosquinha lá do Homer Simpson, eles vão desaparecer com o tempo, né? Mas essa forma círculo, essa forma na qual o pneu, a rosquinha, o bambolê e tal, participam, essa forma círculo, essa não desaparecerá nunca, né? Por quê? Porque ela não está no tempo. E ela nunca será vista na realidade, por quê? Porque ela também não está no espaço, percebem? Porque a gente viu que o espaço é uma das categorias ontológicas da realidade física, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que as formas são eternas. E, portanto, elas são mais, digamos, revestidas de realidade, né? A realidade do ponto de vista do ser, né? Elas são mais reais do ponto de vista do ser do que as coisas sensíveis. Porque elas são estáveis, né? São eternas, são imutáveis, né? Mas as coisas sensíveis, elas têm a aparência que têm. Por quê? Porque elas participam das formas, percebem? Quando nós vemos aí por exemplo, um estudo sobre rostos humanos, né, nós vamos perceber que alguns são mais retangulares, outros mais ovalados, outros parecem até um triângulo, né? A testa é larga, daí o rosto vai afinando, parece um triângulo. Bom, isso é o que? Isso dá um pouco dessa medida. Certos rostos são mais triangulares porque participam mais da forma triângulo, outros são mais retangulares porque participam mais da forma retângulo e assim por diante, né? Então, bom, gente, olha, eu espero que isso tenha ficado claro, essa questão até aqui, né? Porque se não ficou claro, me escrevam, comentem isso, me peçam mais explicações, porque eu voltarei nesse assunto, nesse tema, quantas vezes forem necessárias, porque é preciso que isso fique bem claro, percebem? Porque isso é a essência do platonismo. Não se pode dizer que se entendeu Platão sem que isso tenha ficado bem claro, ok? Então, bom,
Vamos seguir em frente, mas se ficaram dúvidas, por favor, quem está acompanhando os programas, escreva, comunique de algum modo pelo Face, pelos comentários ou inbox, me façam as perguntas, que assim eu posso ter uma noção exatamente de como que vocês estão acompanhando esse desenrolar aí da coisa, tá? Então, seguindo, né? Bom, eu dizia que para o Platão, a teoria da participação, lembrem desse termo, a teoria da participação, ela é o quê? Ela é uma face ontológica da linguagem humana. Ela é um aspecto ontológico da linguagem humana. E quando o Platão, quando ele vai expor essa teoria da participação, né, essa tal simploquê, ele faz isso estruturando a teoria da participação em dois pilares, né, em duas bases, vamos dizer. A primeira base é que, é isso que a gente viu agora, que cada ser participa de alguma forma. O ser pneu, por exemplo, o ser rosquinha, eles participam do quê? Da forma do círculo. Mas aqui surge uma coisa interessante, porque o Platão não diz exatamente assim, mas ele diz que cada ser participa de algumas formas e não participa de outras. Percebem? Vamos dar um exemplo. Imaginem um pneu de caminhão. Esse pneu participa do quê? Ele participa da forma círculo. Beleza, ele participa da forma círculo. Mas além da forma círculo, ele participa de outras formas. Por exemplo, a cor negra. Para o Platão seria uma forma, a cor. Então, ele participa também, além da forma círculo, ele participa também da forma cor, da ideia cor, né? Porque seria muito difícil encontrar um pneu que não tivesse uma cor, né? Mesmo que não tenha uma cor, né? Pode ser amarela, pode ser vermelha, pode ser branca, não importa. Normalmente os pneus são negros, pretos, né? É mais comum que um pneu de caminhão seja preto. Bom, então nós temos aí o que? Nós temos um objeto chamado pneu que participa de duas formas, da forma círculo e da forma cor negra, né? Então esse pneu, ele participa da forma quadrado também? Não, ele não participa. Porque se o pneu fosse quadrado, ele não seria um pneu, percebe? Então, este ente sensível que nós chamamos pneu, ele participa de algumas formas, mas não participa de outras. E isso para o Platão é uma condição ontológica. E essa condição ontológica, ela vai de algum modo moldar o nosso discurso sobre o quê? Sobre as coisas. O discurso informativo, o discurso predicativo, percebem? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala que alguma coisa quando eu digo que o pneu do caminhão quando eu simplesmente digo o pneu sem colocar nenhum predicado depois desse quando eu digo somente isso, que o pneu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o pneu participa do ser. Eu estou dizendo muita coisa. Eu digo apenas o pneu mas eu não coloco nenhum predicado depois do Mesmo assim eu estou dizendo muita coisa. Tá? Eu digo, então, que o pneu participa do ser. Eu estou dizendo que o pneu porque ele participa do ser. Tá? Nós vimos isso no Parmênides, né? Que o ser né? E o não ser não é. Então, quando eu simplesmente digo que alguma coisa eu já estou dizendo que alguma coisa participa do ser.
Até aí, eu acho que isso está bem claro, porque, bom, nós já falamos bastante sobre isso. Não vamos voltar muito sobre isso, né? Mas então, quando eu digo que alguma coisa é, quando eu digo que o pneu é, eu estou dizendo que o pneu, sendo alguma coisa, participando do ser, eu estou dizendo que o pneu é o que? É igual a si mesmo, percebem? Se eu digo que o pneu é, eu não estou apenas dizendo que o pneu participa do ser, mas eu também estou dizendo que ele é o mesmo que si mesmo. Então, agora, eu estou dizendo ainda outra coisa. Se eu digo que o pneu é igual a si mesmo, eu também estou dizendo o quê? Que ele é diferente do que não é ele. Então viram quanta coisa, né? Uma simples frase, sem predicação, algo somente afirmativo, já nos dá aí nos diz muita coisa, né? Então vejam que esse enunciado, né, ele já mostra exatamente o que? 3 realidades. A primeira, que o pneu é porque participa do ser. A segunda, que o pneu é idêntico a si mesmo. E a terceira quer dizer que se ele é idêntico a ele mesmo, então ele é também diferente do que não é ele. Percebem? Então são 3 coisas aí em jogo. Essas 3 realidades, né, numa proposição do tipo alguma coisa é. Isso quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que as coisas têm uma identidade consigo mesmas. Cada coisa é idêntica a si mesma, mas cada coisa que tem uma identidade tem também o que? Uma não identidade, percebem? Eu sou idêntico a mim mesmo. Essa é a minha identidade, mas se eu sou idêntico a mim mesmo, isso também quer dizer que eu não sou idêntico aos outros seres humanos. Percebem? Então vejam o que possibilita o discurso sobre as coisas. Justamente isso. O discurso sobre as coisas só é possível por quê? Porque as coisas possuem identidade e não identidade. Né? Porque se as coisas só possuíssem identidade, penso que não haveria discurso, não haveria o que dizer. Né? A minha identidade comigo mesmo, né? E a minha não identidade com as outras coisas. O que é isso? É isso que torna possível que se fale algo sobre mim. Porque senão haveria uma coisa só. Então, essa é a própria condição do discurso. O problema é que Platão não podia parar por aí, porque isso, na verdade, não é o Platão. Isso é o próprio Parmênides, né? Mas o Platão percebeu que a identidade e a não identidade não são as únicas coisas que possibilitam o discurso. Porque aqui a gente já vai entrando num terreno um pouquinho mais complicado. E saindo já do Parmênides, né, transcendendo o Parmênides, vamos dizer assim. Mas para isso é bom a gente ir sempre recapitulando, né, o que foi dito. Porque eu gosto de trabalhar dessa maneira, repetir bastante o que foi dito. Né. É o meu modo de, digamos, a minha didática, o meu modo de dar aula. Né. Lembrar o tempo todo, né, pelas coisas que a gente passou pelo caminho. Né. Então, o que foi dito até agora? A gente disse que o discurso, que a linguagem humana precisa o quê? Precisa informar sobre o ser. E para informar sobre o ser, ela precisa ser o quê? Predicativa. Não dá para dizer apenas que uma coisa é, embora, quando eu digo, o exemplo eu acabei de dar o exemplo, né? Quando eu digo que uma coisa é, eu já estou dizendo muita coisa, mas para informar sobre o ser, ela precisa ser predicativa, precisa vir algo além desse é. Né?
Não dá para dizer apenas que uma coisa é. Se eu digo que o pneu é, eu estou dizendo que ele existe. Eu estou dizendo que ele participa do ser. Eu estou dizendo que ele é igual a ele mesmo. Eu estou dizendo que ele é diferente do que não é ele. Mas isso não é dizer tudo sobre um pneu. Né? Eu também digo que ele é semelhante a ele, né? E diferente das outras coisas. Bom, tudo isso, de certo modo, é uma redundância. Eu preciso, para conhecer efetivamente um pneu, eu preciso ir além dessas redundâncias. Por quê? Porque só isso não é suficiente para informar tudo sobre um pneu, percebem? Então, o discurso humano, né, a linguagem humana, o logos, né, ele não pode ficar restrito somente à fórmula AE. Né? Ele não pode ficar restrito à fórmula A é idêntico a A. E não A não é idêntico a B. O discurso humano ele vai além disso. E por quê? Bom, porque o discurso humano vamos dizer assim, porque uma coisa, qualquer coisa, um pneu, uma rosquinha, enfim, um bambolê, qualquer coisa tem muitos predicados. Isso é um fato. E o Platão percebe que tudo que existe carrega uma multiplicidade. Bom, eu ia dizer uma multiplicidade múltipla, mas o fato é que tudo carrega uma inumerável multiplicidade predicativa. Tudo que existe carrega um monte de predicados, vamos dizer assim. E por isso a gente precisa de um discurso predicativo. Para quê? Para descrever o que? A realidade. Porque eu estou falando no sentido ontológico. Tudo carrega um monte de predicado no quê? No sentido ontológico, na sua própria realidade. Isso não é uma invenção da linguagem, um floreio da linguagem. Nós vamos ver isso mais adiante. Isso é uma descrição da própria realidade. Né? Nós vamos chegar lá, mas então vejam. Se uma coisa, qualquer coisa, tem muitos predicados, isso quer dizer que ela tem, por um lado, uma identidade absoluta. Por exemplo, o pneu é igual a si mesmo. Isso é uma identidade absoluta. O pneu ser igual a si mesmo é uma identidade absoluta. Né? Por um lado é isso. Esse igual a si mesmo é, sim, uma identidade absoluta. Ninguém pode negar que o que existe, vamos pegar aqui um exemplo, essa chave, esse óculos, aquele pneu, aquela maçã, enfim, tudo isso que nós vemos tem uma identidade absoluta. Aquela maçã é igual a ela mesma. Aquela chave é igual a ela mesma. Né? Então tá, de um lado a coisa tem isso, essa identidade absoluta, mas de outro lado as coisas têm também uma multiplicidade predicativa. Quando eu digo que aquela maçã é igual a ela mesma, o que eu estou fazendo? Eu estou apontando na direção da identidade absoluta. Mas quando eu digo que aquela maçã é vermelha, eu já estou apontando na direção da multiplicidade predicativa. Por quê? Porque se eu analisar a maçã, eu verei não apenas que ela é vermelha, mas outras coisas também. Como, por exemplo, que aquela maçã é uma fruta, aquela maçã é suculenta, aquela maçã é macia, enfim, aquela maçã é benéfica para o meu organismo, que aquela maçã é cara ou que é barata, sei lá, ou é pequena ou é grande, ou está estragada, enfim. Aquela maçã, ela tem, além dessa identidade absoluta, né, do fato de ela ser ela mesma, ela tem também uma multiplicidade predicativa. Né? Então nós estamos falando de nós estamos apontando aqui para duas realidades da mesma coisa.
Por quê? Porque nós temos uma diferença ali sobre algo, sobre um único algo, né? De um lado nós temos a identidade absoluta e do outro nós temos o quê? Uma multiplicidade predicativa. Isso quer dizer que a realidade tem como fundamento uma ontologia que permite que a gente enxergue essa dimensão interna das coisas, de qualquer coisa, né? Então, isso nos mostra que as coisas, na realidade, as coisas são unas, como queria o Parmênides, né? Quando dizia o ser é uno. Mas elas também são, internamente falando, elas também são múltiplas. Percebem? E o discurso que pretende dizer a realidade, ele tem que levar em conta essas duas coisas. Essas duas dimensões da realidade. Tudo que existe é uno. De algum modo, tudo que existe é uno. Mas, internamente, tudo que existe também é múltiplo. Aquela maçã é una porque ela é ela. E ela é absolutamente idêntica a ela mesma. Não existe outra que seja exatamente igual a ela. Então ela é una. Mas ela é também, internamente falando, um monte de outras coisas. E o meu discurso pode predicar esse monte de outras coisas. Então vejam, aquela maçã me revela identidade e o quê? E diferença. Isso em filosofia se chama aporia. Existe uma aporia aqui. É que, na verdade, o termo significaria talvez não isso, porque aporia é algo do qual não se pode resolver, não se pode ultrapassar, né? Ir além de uma aporia. É um problema insolúvel, né? Então, talvez acho que o termo aplicado aqui, nesse caso do Platão, não seria exatamente isso, né? Porque o Platão vai tentar resolver essa aporia, né? Sugerindo que a identidade absoluta da filosofia do Parmênides, ela deve ser substituída por uma identidade relativa, né? Porque isso quer dizer que a gente pode extrair do Platão, depois desse diálogo sofista, que ele chegou num tipo de compreensão de que as coisas têm uma identidade parcial. Por quê? Porque cada coisa está dentro de uma comunidade de outras coisas, e estar dentro de uma comunidade de outras coisas implica no quê? Numa participação com outras coisas. Mas vejam só, né? Porque uma coisa participa de uma comunidade de outras, né? Vamos imaginar aqui uma letra, né? Uma letra participa de uma comunidade de outras letras, mas ela também não participa de outras coisas. Uma letra não participa da comunidade dos mamíferos, por exemplo. Um exemplo, apenas um exemplo, né? Então, pegando esse aspecto da comunicação de uma letra com outras letras, né? Como que se comunica? Como que uma letra se comunica com outras letras? Como que ela se entrelaça em outras coisas? Então, quando eu digo A é A, bom, isso não tem dúvida que A é igual a si mesmo e comunica-se apenas consigo mesmo. Então, nesse caso, aí há um sentido absoluto. Mas A é também uma relação com o quê? Com B, com C, com D, enfim, com outras letras, né, vamos dizer. Isso faz com que aquela identidade absoluta, A é igual a A é A, seja agora uma identidade parcial ao se relacionar com B, por exemplo. Percebe? Mas o fato é que isso não transforma esse A em outra coisa. Se eu digo que A é A, eu estou me referindo a uma identidade absoluta de A. Mas eu também posso dizer que A é B, porque eu estou dizendo que A participa de B. Mas quando eu digo que A participa de B, isso significa que A tem B
como parte constitutiva. Nesse caso eu estou dizendo que B é idêntico a uma parte de A, percebem? Mas eu não estou dizendo que A foi transformado em B. A continua sendo A, B continua sendo B. Vamos ao exemplo da maçã. Se eu digo que aquela maçã ali na minha frente é idêntica a ela mesma, eu estou dizendo que A é A, que A é igual a A. Mas quando eu digo que a maçã é vermelha, eu estou usando a fórmula A é B. Eu estou dizendo com isso que a maçã participa da comunidade das coisas vermelhas, percebem? A é B. Aquela maçã participa do vermelho. Isso significa que a maçã tem o vermelho como quê? Como parte constitutiva dela. Então eu estou dizendo também que o vermelho é idêntico a uma parte da maçã. Mas, vejam bem, o contrário não é verdadeiro. Eu não posso dizer que a maçã é parte constitutiva do vermelho. Por quê? Porque isso seria falso. Eu posso dizer que o vermelho é parte constituinte de uma maçã. Mas eu não posso dizer que uma maçã é parte constituinte do vermelho. Porque nós já vimos isso também em relação aos conjuntos, né, aos conceitos. Existem mais coisas vermelhas. Vamos imaginar que todas as maçãs fossem vermelhas. Não são, porque tem maçãs verdes também, mas enfim, vamos imaginar que todas as maçãs fossem vermelhas. Ainda assim haveria mais coisas vermelhas do que maçãs vermelhas, portanto o conjunto das coisas vermelhas seria maior do que o conjunto das maçãs. Então, isso quer dizer que o vermelho não esgota o ser da maçã. Por quê? Porque além de vermelha, a maçã é muitas outras coisas. A maçã é também suculenta, ela é uma fruta, enfim, ela faz bem para o organismo, né? Um predicado, isso quer dizer o seguinte, que um predicado não esgota o ser de uma coisa. Por exemplo, um predicado que eu posso dar à maçã, ele não esgota o ser da maçã. Então, o que é um enunciado predicativo? É aquilo que afirma a identidade na diferença, percebem? Então vejam, a teoria da participação, a simploquê. A simploquê é o resultado de uma percepção diferente, né, que alguém teve dentro da história da filosofia. O Platão chega a essa teoria por quê? Porque ele percebeu, diferente de todos os filósofos que o antecederam, né, que cada ser é uma unidade composta de quê? De partes. Né? E predicar, né, trazer ao discurso os predicados, é um modo de falar sobre cada uma dessas partes de uma coisa, de uma unidade. Né? Mas a gente não pode esquecer que a predicação ela é somente uma forma parcial de dizer o ser. Predicação é uma identificação parcial. Então vejam, se nós definirmos o homem, né, como um animal racional, o que nós estamos fazendo? Em primeiro lugar, nós estamos dando um fundamento ontológico para a afirmação de que o homem é alguma coisa. Mas a gente está também indicando uma identidade parcial entre homem e o que? Irracionalidade. Então, vamos transformar essa frase, o homem é racional, na fórmula A é B. B não é tudo o que se pode dizer sobre A. Racional não é tudo o que se pode dizer sobre o homem. Porque o homem, seria no caso da fórmula A é B, o homem é o A no caso, né? Então, esse A, ele é constituído de quê? De outros predicados também. Bom, isso é um dos fundamentos do discurso, mas quando eu digo que uma coisa não é, o que acontece? O que eu estou dizendo, na verdade, quando eu digo que algo não é, que A não é B?
Será que eu estou afirmando o nada absoluto? Quando eu digo que uma coisa não é algo, eu estou dizendo que algo como não é idêntico, ele existe como algo não idêntico? E nesse caso eu estaria de algum modo afirmando a existência do não ser? Ou então, vamos imaginar que eu diga que A não é idêntico a B. O que eu estaria fazendo a partir desse enunciado? Eu estaria dizendo que A não participa em absoluto de B. Né? E se eu digo, por exemplo, que a avestruz não é racional, eu não estou dizendo que a avestruz não existe, nem estou dizendo que o racional não existe. Eu estou dizendo apenas que nenhuma parte da avestruz é idêntica à racionalidade. Eu estou dizendo que nenhuma parte de A é idêntica a B. Mas eu não estou dizendo que o não ser existe. Por que eu estou passando? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Parmênides, ele agora, nesse momento do sofista, ele já está de algum modo, ele já está ultrapassado. Porque isso implica numa diferença do Platão para o Parmênides. Para o Parmênides, que aí é que está, existe aqui uma sacada que o Platão tem sobre a filosofia do Parmênides que realmente vai mudar o curso da filosofia, porque o Platão percebe a deficiência, os sofistas também já tinham percebido isso, evidente, nós já falamos sobre isso, mas o Platão percebe que existe um problema na filosofia do Parmênides, que é o seguinte, que para o Parmênides existir e consistir era a mesma coisa. O ser e o pensar eram a mesma coisa. Mas o Platão ele dá um salto aqui, nesse momento ele dá um salto sobre o Parmênides. Né? Por quê? Porque ele percebe que existir não é a mesma coisa que consistir. Porque a predicação para o Parmênides afetava o que? A unidade da coisa. Porque o Parmênides considerava que o ser era uno e, portanto, ele não tinha partes. Se ele não tinha partes, ele não podia ser predicado. O único predicado possível era repetir o que o sujeito era. Né? O único predicado possível era dizer que o ser era uno. Porque essa unidade do Parmênides era a unidade entre existir e consistir, percebem? Já o ser de Platão é uno sim, ele é evidente, mas internamente ele é composto de partes. Então é isso que o Platão chama de participação. Isso quer dizer o seguinte, que o ser, existencialmente falando, ele é uno, como queria o Parmênides. Mas, quando nós vamos dizer aquilo que o ser é, isso já implica no fato de que o ser só pode ser dito por quê? Porque ele é internamente composto de relações, de participações e não participações. E o ser, na verdade, consiste disso, né? De relações de participação e não participação, além de ser uma unidade. Então vejam que dizer aquilo que o ser quando nós dizemos que estamos imersos, vou dar um exemplo aqui, voltando à questão de estar imerso em Deus. Quando nós dizemos que estamos imersos em Deus, né, vamos imaginar que uma pessoa, né, uma pessoa B, diga que está imersa em Deus. Isso quer dizer que ele de algum modo participa da realidade divina, mas não quer dizer que ele seja Deus.
Ou então que Deus é aquela pessoa, exatamente aquela. Não. Isso quer dizer o seguinte, que parte de Deus é idêntico àquela pessoa. Né? Mas aquela pessoa não é tudo o que Deus é. É como nós falávamos antes da relação entre a maçã e a cor vermelha. Né? Aquela pessoa em particular, ela não esgota Deus. Deus é muito mais do que aquela pessoa, mas aquela pessoa pode dizer que está imersa em Deus. Por quê? Porque algo de Deus é idêntico naquela pessoa. Depois do sofista, desse diálogo sofista, eu posso dizer o seguinte, que o da proposição, ele não significa mais a totalidade do ser, mas significa que alguma coisa participa. Significa participação. Então, quando eu digo que Sócrates eu estou dizendo que Sócrates participa. Eu só não disse do que ele participa. Mas eu já estou dizendo que Sócrates é, de algum modo, participação. Se eu digo que Sócrates é justo, eu estou dizendo que Sócrates participa do ser da justiça. Quando eu digo que o homem está imerso em Deus, eu estou dizendo que o homem participa, de algum modo, da realidade divina. Se eu digo que Sócrates é justo, eu não estou dizendo que Sócrates é a justiça. Não é isso. Mas eu estou dizendo que Sócrates participa da justiça, participa em alguma medida. Mas ele também participa da diferença. Porque se eu digo que Sócrates é justo, ele participa do quê? Da identidade da justiça. Mas ele também participa da diferença da justiça. Por quê? Porque se eu digo que Sócrates é justo, eu também estou dizendo que ele não é injusto. Então ele participa da não injustiça também. Então vejam, a constituição interna de Sócrates, aquilo que o Sócrates consiste, né? Consiste em quê? Em ser idêntico a muitas outras coisas e ser diferente de muitas outras coisas. Então, se eu digo que Sócrates é idêntico a si mesmo, eu estou me referindo ao Sócrates existente. Eu estou me referindo ao ser do Sócrates. Mas se eu digo que internamente Sócrates é idêntico a muitas coisas e diferente de muitas coisas, eu estou dizendo que em Sócrates consiste em ser outras coisas. Eu estou dizendo que Sócrates consiste. Então, essa é a diferença entre Platão e Parmênides. Para o Parmênides, eu vou repetir isso aqui, para o Parmênides, existir e consistir era a mesma coisa. Mas agora no Platão, existir é uma coisa, e consistir é outra. Existir é alguma coisa absoluta, única, mas consistir é relativo. Consistir significa ser internamente composto de partes, composto de múltiplas coisas. E vejam como é interessante isso, porque quando nós tomávamos o Parmênides ao pé da letra, a gente não podia negar nada de nada, porque negar era afirmar a existência do não ser. Isso, de fato, era contraditório naquele contexto do poema do Parmênides. Dizer que o não ser é contraditório. Eu não podia nunca dizer que Sócrates não era romano, porque dizer algo sobre o que não existe é contraditório. Então, tudo que eu podia dizer era sempre em sentido absoluto. Desculpem. Nesse caso, então, o discurso? O discurso, ele jamais podia negar algo. Então ele era sempre verdadeiro. Mas aí com Platão a coisa muda. Por quê? Porque o Platão percebe que a realidade ela não é assim. Não é que o Platão irá dizer que o não ser existe. Não é isso.
Mas ele vai dizer que a afirmação e a negação estabelecidas pela própria realidade, o fundamento da realidade, está no fato de que as coisas participam das coisas que são e das coisas que não são. A própria teoria da participação, a simploquê, é o que permite a afirmação e a negação. Porque é ela, a participação, vejam esse termo novamente, a participação, quem garante as relações de identidade e diferenças relativas entre os seres. Essa é a realidade. Mas o mais interessante é que, porque esta percepção que o Platão tem, nos leva ao seguinte fato: a teoria da participação nos exige, ela nos obriga ao seguinte: é preciso agora estabelecer um valor de verdade para o discurso, percebem? Porque vejam, a partir desta teoria da participação, a partir de agora, a afirmação e a negação de um mesmo predicado, de uma mesma coisa, por exemplo, a maçã é vermelha, eu estou afirmando sobre um mesmo predicado e eu estou negando sobre um mesmo predicado. Se eu digo que a maçã é vermelha, isso é uma afirmação, mas é também uma negação. Eu estou negando que a maçã seja branca ou verde. Eu estou falando sobre uma única coisa, a maçã. Então, recapitulando, se a afirmação e a negação de um mesmo predicado a uma mesma coisa, sob as mesmas circunstâncias, são enunciados significativos, um deles é necessariamente verdadeiro e o outro é necessariamente falso. Isso não era possível no Parmênides. Negar algo no Parmênides não tinha sentido, não tinha significado. Por quê? Porque não se podia dizer nada sobre o não ser. Negar era afirmar algo do não ser. Mas se o não ser não é, como que é possível então afirmar algo sobre o que não é? Então negar não era possível. O discurso não podia negar nada. Assim, tudo que nós podíamos dizer e tudo o que nós dizíamos era verdadeiro. Tinha que ser verdadeiro. Mas isso também traz o problema dos sofistas propriamente. Porque para os sofistas, eles negavam a possibilidade de que houvesse algo fácil. Eles usavam do próprio Parmênides para negar a existência do falso. Né? Se eu dissesse que Sócrates era quadrúpede, isso não implicava em falsidade para o sofista. Por quê? Porque tudo era relativo para os sofistas, desde que usando esse pano de fundo do Parmênides. Se o discurso só pode dizer o ser, e o ser é, então tudo que for dito é verdadeiro. Essa seria a raiz, aí, a essência, a origem do relativismo. Do relativismo do discurso, do relativismo da moral e assim por diante. Por quê? Porque se só o ser pode ser dito e tudo que nós dizemos porque o ser é, então não pode haver o discurso falso. Mas para o Platão, né, segundo esse personagem, o estrangeiro de Eleia, a condição de possibilidade do discurso estava agora na teoria da participação. Né? E nessa teoria existe um fundamento ontológico para a negação. Agora, quando eu digo que Sócrates não é um quadrúpede, eu estou dizendo o seguinte, que não ser um quadrúpede não significa a negação absoluta de Sócrates, e nem a afirmação do que não é, mas a negação de uma relação de participação que não ocorre. Sócrates não participa da forma quadrúpede, mas ele participa de outras formas. Então vejam, negar para o Parmênides tinha um caráter substancial. Negar era negar a própria substância de algo. Negar
era negar algo por inteiro. Agora não. Agora não. A negação agora ela tem um caráter informativo exatamente como a afirmação tem um caráter afirmativo. Se eu digo que Sócrates é mortal, eu estou o quê? Eu estou informando algo a partir de uma afirmação. Sócrates é. Isso é afirmação e informação. Mas se eu digo que Sócrates não é herbívoro, eu também estou informando, mas agora eu estou informando a partir de o quê? De uma negação. Então, o problema é que isso não garante uma vitória sobre os sofistas. Isso ainda é incipiente, é o começo. Né? Isso apenas reformula. Então, agora vem isso. O Platão reformula o princípio de identidade do Parmênides. Mas, por enquanto, ele não vai muito além disso. Isso ainda não é, vamos dizer, suficiente para combater o relativismo dos sofistas. Mas é por aí que a coisa começa. Então, esse estrangeiro de Eleia, esse personagem do Platão, ele levanta outras questões no diálogo sofista. E ele chega no seguinte problema. Quando ele falava da teoria da participação, ele estava se referindo ao entrelaçamento no plano ontológico. Então, por exemplo, o enunciado Sócrates é justo. Esse enunciado significava, até aquele momento, um entrelaçamento de coisas. Sócrates, né, o homem Sócrates, ele estava entrelaçado, ele estava participando da justiça, ele estava entrelaçado ao ser da justiça. Né? Mas o estrangeiro percebe que, além desse plano ontológico, onde as coisas se entrelaçam, né, de modo real, né, além do plano na realidade, onde as coisas realmente participam umas das outras, existe também uma participação dos termos da linguagem. Então, ele percebe que a linguagem, né, uma proposição, vamos dizer assim, ela é composta de quê? Ela é composta de nomes e de verbos. Bom, a proposição que reflete a realidade é composta de nome e verbo. Né? Por quê? Porque nomes e verbos são signos de elementos da realidade. Quando ele percebe que o entrelaçamento se dá também no campo da linguagem, ele percebe que o nome participa do verbo. Então ele percebe que o caráter significativo do discurso está na combinação entre palavras. Então vejam, vamos tentar simplificar essa coisa, porque vamos pensar assim, por que uma sequência de palavras faz sentido e outra sequência de palavras não faz sentido? Vamos imaginar a seguinte sequência. O avião levantou o voo. Essa sequência de palavras, ela faz sentido. Mas vamos imaginar outra sentença. Os asnos se perdem ao voar no escuro. Pô, essa sequência não faz sentido. Mas onde que está o problema? Por que uma sequência de palavras faz sentido e a outra não? Pelo fato de que na primeira, né, o avião levantou o voo, nessa primeira sequência de palavras, o entrelaçamento entre o nome e o verbo, né, o nome no caso é o avião, e o verbo é o voo, levantou o voo, voou. Né? Esse entrelaçamento entre nome e verbo corresponde a um entrelaçamento que existe entre os seres na realidade. Há um entrelaçamento entre o avião, a coisa real avião, e esse fenômeno que é voar, esse verbo, essa ação voar, a coisa voar. Né? Então, como a linguagem, para o Platão, a linguagem deve refletir a realidade, ela deve refletir a ontologia. Então,
tem que haver também aí, como na realidade, um entrelaçamento entre nome e verbo. Por quê? Porque na realidade as coisas se entrelaçam. No plano da realidade as coisas estão entrelaçadas. Estão participando uma das outras, né? A gente já dizia no programa passado, tudo está dentro de uma teia de significados, numa teia de relações, por assim dizer. Mas a linguagem também, os termos da linguagem também se entrelaçam, tal como as coisas da realidade. Por quê? Porque só assim, só desse modo a linguagem humana tem sentido. E o Platão teve essa percepção. Assim como as coisas se entrelaçam na realidade, a linguagem, os entes de linguagem, eles também se entrelaçam, eles também se relacionam entre eles. Eles também participam uns dos outros. O nome participa do verbo e o verbo se entrelaça com o nome, né? É isso que dá sentido à linguagem humana. Mas se eu digo que os asnos, como que eu disse? Se os asnos voam, se os asnos se perdem ao voarem à noite, se eu digo isso, o meu discurso não tem sentido. Por quê? Porque o nome, estou falando agora no aspecto da linguagem, o nome asno, ele não se relaciona com o verbo voar, com a ação voar. Ele não realiza essa ação. Assim como a coisa na realidade, a coisa da realidade, que a gente chama asno, ela não se entrelaça com a ação, com esse fenômeno que a gente chama voo. Então o Platão percebe que o discurso ele tem uma relação com a realidade. O discurso ele tem que ter uma relação com a realidade. E desse modo é que o Platão chega em algo que a mim me parece assim realmente assombroso. Ele percebe que o sentido de um enunciado, vejam só, o sentido de um enunciado ele não depende da sua verdade ou da sua falsidade. Eu vou repetir. O sentido de um discurso ele não depende de sua verdade ou falsidade. Por quê? Porque o Platão percebeu que o que garante que um discurso tenha sentido é o fato do discurso ser uma combinação de sinais. Uma combinação de sinais vocais que simbolizam elementos da realidade, percebem? Então, por exemplo, o sinal vocal asno e o sinal vocal voar. Eles simbolizam elementos da realidade. Eles têm que simbolizar elementos da realidade. Quando eu digo asno, esse sinal vocal ele tem que simbolizar um asno que existe realmente, fora do discurso. Né? E se os sinais vocais simbolizam elementos da realidade, então a relação entre os sinais vocais ela também terá que repetir as relações que existem entre as coisas da realidade. O entrelaçamento entre os sinais vocais, ele tem que ser fiel ao entrelaçamento, ele tem que ser, não, ele é necessariamente fiel ao entrelaçamento que existe entre as coisas da realidade. Por quê? Porque vejam bem, existe uma relação entre, vamos imaginar um burro aqui, um asno aqui na nossa frente. Um asno da realidade. Ele está comendo milho. Então, ele está comendo o milho. Aqui é uma ação, um verbo. Há o nome asno e o verbo comer milho. Comer, né? E o outro nome milho. Isso, nós vemos na realidade que existe uma relação entre essas coisas. Existe um entrelaçamento entre o asno e o comer milho. Né? Não existe já se imaginar aqui na realidade um asno comendo pedra, é difícil, não vai ver um asno comendo pedra. Não existe essa relação. Então o meu discurso, se o meu discurso parte do seguinte princípio, de que o sinal vocal
ele tem que representar alguma coisa da realidade, é evidente que a relação entre os termos, ela também vai, consequentemente, repetir o entrelaçamento que existe na realidade. Percebe? Então, o sinal vocal asno e o sinal vocal voar simbolizam elementos da realidade. Mas, nesse caso, se eu digo o asno voa, né, eu estou falando de coisas que não se entrelaçam diretamente. Se eu digo que um asno alçou o voo, esse discurso carece de sentido porque os dois sinais vocais, ao representar elementos da realidade, eles não se entrelaçam. Nesse caso, eu estou falando de duas coisas que estão presentes no mundo, o asno e o voar. Mas também existem combinações, né, que não estão presentes no mundo, mas que ainda assim fazem sentido. Que podem fazer sentido, como, por exemplo, o quadrado não roda. O quadrado não está presente no mundo, mas o entrelaçamento do nome quadrado com o verbo rodar, ele é possível. Ele é possível como negação. Se eu digo que a esfera roda, a esfera não é algo presente no mundo, mas o seu entrelaçamento com o verbo rodar é adequado. Então, o Platão chega nesse ponto agora, de sustentar que é o entrelaçamento adequado entre nomes e verbos é que dá sentido à linguagem humana, e não à sua verdade ou falsidade. Percebem? Mas aí a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que é o pressuposto de tudo isso, que os sinais vocais têm que representar os entes da realidade. Então vejam, o Platão, o que ele faz? Ele estabelece que existe uma diferença entre nomear e discursar. Existe uma diferença entre nome e logos. Quer dizer, o enunciado, o discurso, ele deve representar a realidade. E isso só é possível, isso só se realiza através do quê? De partes que simbolizam a realidade de maneira transitiva. Mas acontece que um enunciado como um todo, ele não significa nada transitivamente. Por quê? Por mais que um discurso represente a realidade, ele nunca representará a realidade em bloco, percebem? Um nome sim, um nome representa a realidade em bloco. Quando eu digo o nome mundo, eu estou representando algo em bloco. Quando eu digo pássaro, eu estou representando algo em bloco. Mas isso não é um discurso, isso é apenas uma nomeação. O discurso é um complexo. Ele é um complexo que tem por função apenas discorrer sobre algo da realidade. Mas nunca representar a realidade de modo total e absoluto. Isso é impossível. Então vejam, o que o Platão está nos ensinando com isso? Em primeiro lugar, que o nosso discurso ele não pode ter a pretensão de representar a totalidade da realidade. O nosso discurso ele nunca pode ter essa necessidade. Eu preciso dizer umas coisas que representam a realidade de modo total e absoluto. Pô, isso é besteira. Isso é impossível. Eu não preciso disso. Eu não posso, eu não vou conseguir isso. Por isso eu não preciso de algo impossível. Mas vejam só, o Platão apresenta agora o seguinte quadro. Há 3 elementos nessa história. O primeiro elemento é o discurso, é o enunciado propriamente. E o que o enunciado é? O enunciado é intransitivo. Quer dizer o seguinte, que quando nós dizemos Pedro caiu, esse cair é intransitivo. É um verbo intransitivo. O que significa isso? Significa que cair tem um significado completo. Cair é cair, pronto. É que nem aquela história do não existe mais ou menos grávida. A pessoa está completamente grávida ou não está grávida, mas não pode estar ligeiramente grávida. Então quando eu digo Pedro caiu,
Eu estou me referindo ao quê? A um significado completo. Pronto. É cair. Então, em primeiro lugar, ao enunciado, ao discurso, o logos, que é intransitivo, que deve ser intransitivo, mas, além do logos, vem uma coisa em segundo lugar, que é a possibilidade de ocorrência daquele fato. Pedro caiu. A possibilidade de ocorrência de Pedro cair é o que vem em segundo lugar. Então, esse enunciado, ele é possível? É possível que esse fato ocorra? Claro que é possível. É possível que Pedro tenha caído, é possível que Pedro caia. Né? Então agora eu posso dizer outra coisa. Pedro, eu vou dar um outro exemplo de discurso. Pedro multiplicou-se em vários outros Pedros. E saíram cada um para um lado. Pô, a possibilidade de ocorrência para esse enunciado é muito difícil, né? Vamos dizer que é impossível, né? Não há. Então, daí, desse segundo elemento, a condição de possibilidade para o fato, vem uma terceira coisa ainda, que é o sentido e o valor de verdade do discurso. Depois estabelecida a possibilidade daquele ato, então surge o quê? O Platão percebe que surge o sentido mesmo e o valor de verdade daquela proposição. Então vamos resumir. Eu tenho o enunciado, o discurso, Pedro caiu. 2, eu tenho a possibilidade de ocorrência desse fato. A possibilidade ou a impossibilidade? Nesse caso, é possível. Eu tenho uma possibilidade de ocorrência. 3, eu tenho o sentido e o valor de verdade. Isso são coisas decorrentes uma das outras. Uma das outras. Ou umas das outras. Né? Vamos voltar nessa questão. Pedro caiu, esse é o fato. Mas esse fato é possível? Sim, é possível. Por isso é um fato. Né? O fato é possível que Pedro tenha caído. E o fato é que Pedro caiu. Bom, se é possível, então faz sentido. E quanto mais sentido fizer, mais valor de verdade haverá naquela proposição. Tudo isso que eu disse, na verdade, o que eu fiz? Não sou eu, é o Platão, mas tudo isso diz o quê? Quando o Platão sustenta a ideia de que um sinal vocal ele tem que repetir, ou ele tem que simbolizar aquilo que está fora dele, que está na realidade, bom, esse é o fundamento que ele dá. Como que é possível que um sinal vocal simbolize algo fora dele, simbolize algo da realidade? É por causa desses elementos que se entrelaçam. A proposição, a sua possibilidade, e o seu sentido e o seu valor de verdade. Quando essas coisas estão de acordo umas com as outras, então nós sabemos que o sinal vocal ele está repetindo, de algum modo ele está simbolizando o que está se passando fora dele. Ele está simbolizando um ente da realidade. Então, mas falando especificamente agora sobre esse terceiro item, né, o sentido e o valor de verdade. Então vamos pegar Pedro, uma outra proposição. Pedro voou. Qual o sentido e o valor de verdade dessa proposição? Pedro voou. Vejam, eu estou buscando, o meu discurso, os meus sinais vocais, eles têm essa exigência de simbolizar o que está fora dele. Mas eu disse agora uma coisa diferente. Pedro voou. Então eu tenho que perguntar, qual é o sentido de verdade dessa proposição? Em que medida que esses sinais vocais simbolizam a realidade? Eu vou ter que perguntar, isso é possível? Usando esses três elementos do discurso. É possível que Pedro tenha voado? Não, não é possível. E qual é o sentido? Se não é possível o fato, Pedro voou, se o fato não é possível, se o discurso está dizendo algo impossível na realidade, então esse discurso não tem sentido nenhum e também não tem valor de verdade nenhum. Né?
Então vejam, o enunciado verdadeiro passa a ser agora o quê? Com o Platão. Ele passa... ele tem que ser significativo na mesma medida em que ele pretende representar a realidade. E o enunciado verdadeiro, ele atinge esse objetivo. Mas o enunciado falso não consegue atingir esse objetivo. Só que isso não é tudo, né? É agora que começa realmente a tese do entrelaçamento, né? E depois dessa tese, quando isso estiver realmente completo na nossa compreensão, daí o Platão surge com o conceito de crises. Mas, bom, esse programa, a gente já avançou bastante, né? E também esse programa ficou, eu sei que ficou um pouco pesado, porque a gente está mais dentro dos termos teóricos, né? Dessa dimensão teórica, né? Com poucos exemplos. Mas eu peço a vocês um pouco mais de paciência, porque a gente precisa passar bem passado, vamos dizer assim, né, por isso, porque para entender os fundamentos, né, com os quais o Platão combate o relativismo sofístico, né, e a falsidade de um modo geral. Então, hoje nós ficamos por aqui, né? Eu acho que a gente já foi um pouquinho longe. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.